Fala, disruptivos! Começa agora o episódio 7 do Intelligence Cast, o podcast da Soul. Estamos aqui com a Ana e com um convidado mais do que especial, eu tenho muito carinho por ele. Deixa eu falar só um pouquinho sobre ele. Ele é diretor de cena na Sanfona Filmes. Olha só alguns prêmios que eles têm. O Profissionais do Ano, da Rede Globo, o Fast Video, o Troféu Jaime Câmara, o Criativos do Espírito Santo e muitos outros. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, com pós em Publicidade e Marketing. Ele é formado em Psicanálise e com pós em Psicanálise Clínica e Neuroaprendizagem. Olha só. Estamos aqui com Daniel Labanca. Quase um nerd, né? Praticamente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, pessoas queridas também. E para um papo que promete, junta assuntos que eu adoro. Que é a questão da mente, questão da comunicação, né? Que a gente usa tanto. Sim. E você pode estar assistindo achando que a gente vai falar sobre audiovisual, sobre pós-produção, sobre direção de cena, que o Daniel tem bagagem enorme para falar sobre isso, né? Mas hoje nós vamos falar sobre saúde mental e inteligência emocional, principalmente no mercado criativo ou para você que usa a sua criatividade, ou seja, toda profissão. Sim. Exatamente. Toda profissão precisa usar da sua criatividade, né? É isso mesmo. E o nosso quadro de hoje, a primeira edição, se chama Sementes que você deixou por onde plantou. Sementes que você deixou por onde passou. É um quadro muito legal, a gente vai trazer outros profissionais também para falar um pouco sobre o que ele tem deixado, né? Porque nós sempre deixamos sementes, sempre onde nós vamos, e essa semente germina. Né? Eu tenho certeza que você tem muitos causos para contar para a gente, né? Sobre frutos que surgiram no decorrer de sua vida profissional, no decorrer da sua vida pessoal. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Eu tô animado. É isso aí. Para você que está nos assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho, manda para as pessoas próximas a você. Esse episódio promete ser muito bom, tenho certeza que vai ser incrível. Um agradecimento especial à Leitura, nossa apoiadora desde o começo do canal. Um agradecimento especial ao Bruno, ao Norival, a todo mundo, né? A Gabriela, Verdade. todo mundo da Leitura. Se eu for citar todos, eu acabo até sendo injusto com alguns, né? A gente acaba esquecendo. Então, um beijão especial para vocês. Lá na Leitura, adquira o Café com Deus Pai, tá em valor promocional. O Labanca comentou que a esposa dele lê também, né? Lê, lá em casa tem até a versão Teen também. Ai, que legal. Sim, pro meu filho tem e eles adoram. Que bom. Rotineiros são sempre muito bem-vindos, né? Esse episódio vai ao ar no começo de maio, né? Em maio tem o quê? Tem o Dia das Mães, né? E tem tem o mês das mães. Sim. Né? O Café com Deus Pai ele é um excelente presente, né? Porque a gente sabe, principalmente mulheres, né? A rotina cansativa que tem, principalmente as que ficam só em casa, ou o que a maioria que trabalham fora e ainda cuidam de coisas de casa, cuidam dos filhos, cuidam da casa. Quando elas conseguem tirar um tempinho, mesmo que curto, para poder ficar só ela, é uma coisa muito importante. E o devocional ele ajuda muito isso. Sim. Né? São 366 palavras, uma para cada dia, para sua mamãe querida descansar um pouquinho, ter esse momento de descompressão. A gente está falando tanto que é importante, né? A gente entender os momentos que tem, o que a gente se identifica mais para poder descansar, para poder desacelerar. E a leitura acho que é meio que geral, né? Todos acabam relaxando um pouco quando lê. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler e aos finais de semana eu gosto de jogar basquete, por exemplo. São coisas que eu gosto de fazer para me desestressar, para dar uma desacelerada, porque a nossa semana acaba sendo tão corrida, né? E não deixa de ser um momento de você com você mesmo, né? Quando exatamente. Você lê. Engraçado, até a gente falou de comunicação nessa apresentação. Tem um publicitário conhecido no meio de comunicação, que é o Nizam Guanais. Sim. E ele tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente como é, mas é onde ele aconselha todo mundo a tirar 2 momentos por dia, de cerca de 20 minutos, e ele fala assim, esses 2 ou você vai meditar ou vai orar. Faça isso e você vai transformar a sua vida. Olha só. Isso é verdade. Eu acho que o encontro, a gente busca, né, uma vida inteira se encontrar, se relacionar com o outro, né? Mas isso só faz muito sentido e você só consegue estar pleno nisso quando você se encontra pessoalmente, né? Quando você tem o seu encontro consigo mesmo, né? E a gente muitas vezes olha só para fora, né? Não olha para dentro. Eu acho que olhar para dentro transforma tudo de fato. Certeza. A gente passa parte da vida tentando entender os outros, né?
Porque a gente convive normal, relação interpessoal, e aí você começa a querer decifrar as pessoas, você começa a querer ler o outro e começa a achar, durante certo momento da vida, que você está descobrindo as verdades. Sim. À medida em que você passa a conhecer mais sobre as pessoas. Aí chega aquele momento que a realidade te dá um tapão na cara quando você percebe que você, na verdade, começa a descobrir mais a vida quando seu olhar vira para dentro. Para você. Quando você Exatamente. começa a decifrar mais sobre você mesmo, né? E já começa por aí, né? Tanto o Ian como eu, nós temos formação de desenvolvimento de pessoas, empresas, e tem uma fase, né? Um momento onde a gente suscita a importância, de fato, de ver que bagagem você está carregando, né? Então, a gente traz bagagens, a gente traz traumas, a gente traz dores, muitas vezes lá daquela idade tenra, né? Sim. Quando você é criança, e daí você vem para uma idade adulta achando que você não tem nada, que com você tá tudo bem, que o problema tá lá fora e as pessoas que se relacionam com você é que precisam melhorar, né? É isso mesmo. E aí é que a gente começa a entender que sem você tratar aquilo que está lá dentro, né, você não vai ser bom para aquela pessoa e não vai enxergar o outro também. Acho que tem uma frase que fala disso, né, que a beleza que eu vejo no externo é aquela que reside dentro de mim. Isso. Então, se eu consigo enxergar o bem ou o bonito no outro, é porque aquilo está em mim, né? Já que a gente está na fase das frases, tem uma outra que até é muito atribuída a Freud, que ele fala assim: quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Sim. E a gente reflete nos outros, enxerga aquilo que a gente conhece bem, ou seja, na maioria das vezes aquilo que está aqui dentro. É verdade, Sim. É isso mesmo. Papo Olha só, demos uma inspirador. dica. Sim, demos uma dica muito legal. Fica até o final que a gente tem mais 2 dicas muito interessantes para te dar. Tem devocionais anuais, né, como Café com Deus Pai, ele é o principal, né, tem mais de 1 milhão de cópias. Mas tem devocionais também pontuais, digamos assim, de 30 dias, de 50 dias, de 90 dias. E fica até o final que a gente vai te dar uma dica muito bacana. E por falar em leitura, temos o primeiro presente para dar para o Daniel, esse primeiro aqui. Eita, já chega ganhando presente. Esperamos que você goste. Olha só, pode abrir, né? Claro. Daqui a pouco todo mundo deve estar esperando, né, que seja um livro de audiovisual, mas não é exatamente isso hoje, não. Já estou gostando do título aqui, ó, que é sensacional, já tem tudo a ver. Vou te mostrar para cá, né? Não começou com você, como trauma familiar herdado. Isso aqui é fantástico. Vou até contar uma coisa, não sei se eu já contei para vocês. Eu já escrevi um livro, e foi um livro que não foi colocado à venda, editado profissionalmente, vamos dizer assim, uma editora para distribuir, né? Foi diagramado, né? Mas não distribuído para o público, porque ele traz isso aqui na essência dele, que é a questão de família. E esse livro foi fruto de eu ter ido há muitos anos, 7 anos atrás mais ou menos, numa constelação familiar. Fui para conhecer, de curioso. Sim. Escolhi um tema, falei, deixa eu ir lá, só para ver que negócio que é esse, que na época estava se começando a falar bastante. E é algo interessante que esse tema que eu levei para constelar, vamos dizer assim, ele ficou secundário, tanto que eu mal lembro o que era. Mas a ida lá me despertou para algo que eu não tinha me tocado ainda, que era a ausência de informações sobre meus antepassados. Sim. Eu tinha muito pouco informações. E aí aquilo me aguçou a ponto que durante o ano seguinte eu fiquei, né, 1 ano e meio depois, eu fiquei nesse período ligando para os parentes, especialmente as pessoas mais velhas da família, e perguntando coisas sobre o meu avô, da parte de mãe, por exemplo, que eu nem por foto conhecia. Garimpando informação, né? Exatamente. E quem que foi fulano? Fulano viveu como? E aí, entendendo o que a família passou, eu comecei a ver um panorama diferente. Eu comecei a entender questões que a gente traz que vieram dos nossos ascendentes, que é exatamente isso aqui, né? Que é aquilo que a gente herda, que a gente nem sabe, que são traumas de outras pessoas, mas que influenciam diretamente no nosso comportamento.
A gente tem mania de achar que a característica que a gente transporta de um para o outro é a característica física. Sim. Essa é o mais o óbvio, DNA, né? Sim. O DNA só traz o fenótipo, físico, né? O físico. Porque tá óbvio, tá nos nossos olhos. A gente enxerga e fala assim, aqui, ó, o cabelo é do seu pai, os olhos da sua mãe. Então, é o que tá na cara, sim, né? Sim, Porém, não existe um porquê, na verdade, né? Não tem uma explicação de por que você não traria as características comportamentais. Por que elas não seriam herdadas? Para as pessoas, para elas acham mais fácil enxergar que, o comportamento eu aprendo vendo, observando. É só o ambiente que me molda. Então, se a pessoa é assim, é porque viu alguém fazendo. E não. Na verdade, ambiente molda também, ambiente ajuda, só que o ambiente ele muito mais engatilha questões que a gente traz no nosso DNA como predispostas a gente ter. Né? A gente vai no médico, por exemplo, ele pergunta histórico familiar para saber o que? Tem histórico dessa doença na família. Né? Então, para essa parte, muitas vezes física, a gente já enxerga mais naturalmente né, a questão da herdabilidade, né? Mas para as questões emocionais, a gente também precisa ver. Por quê? É como eu disse mais uma vez, é difícil enxergar por que a gente não herdaria a questão emocional. Se ela também é algo que fica cravado e gravado aqui, né? O que a gente vive. Sim. E que, na verdade, o nosso corpo, ele age, ele se comporta fruto de diversas reações que a gente tem. Reações químicas, hormonais, né? Biológicas, fisiológicas, acontecendo aqui dentro. Sim. E aí, quando a gente se relaciona com alguém e nasce, né, o fruto dessa relação, nasce uma outra pessoa, ela nada mais é do que um conjunto, né, o DNA ali, né, uma soma dos dois, né? Até o que você está vivendo nas vésperas de conceber uma criança, né, um outro ser, também vai influenciar diretamente. Influencia diretamente as crenças também, né? Com certeza. Do 0 aos 5, 6 anos é principalmente a época em que o caráter e as crenças são mais formadas nas crianças, né? Como se as crianças tivessem um CD virgem dentro do cérebro. Né? E é nesse momento em que os pais, que os tutores legais, que as influências próximas a eles vão moldando o caráter dessa pessoa. Tanto para o bem, como infelizmente em alguns casos, tanto para o mal. E considerando, somado a isso que o Daniel está falando, né? Que já existe uma predisposição, né? Exatamente. Que não representa que ela vai virar algo. Às vezes você nasce, né, com a predisposição, mas o ambiente não te engatilha e aquilo não eclode, vamos dizer assim. E às vezes sim, às vezes o ambiente vai tirar. Porque muita gente, aí quando a gente fala dessa questão da herdabilidade, vai falar assim, mas o meu pai ou minha mãe não era exatamente assim e eu sou. Tá. Então, existe uma série de coisas que levam, não é só o fator genético. Sim. E outra, às vezes os seus pais, eles tinham dentro deles algo ali, mas que o ambiente não propiciou, né? Acabou não virando. Isso que você falou é muito importante. Até os 7 anos, na verdade, é onde a gente está ali, né, formando a questão da personalidade. E, ao contrário do que a gente imagina, quanto mais cedo as coisas acontecem, mais elas vão ficar marcadas. Por que ao contrário do que a gente imagina? Muitas vezes, a gente pensa assim, o bebê ele não vai lembrar de nada. Aconteceu isso, não, é tranquilo. Ele não consegue ainda, né, memorizar. Na verdade, justamente por isso, quando o ser, né, vamos chamar de primitivo, ainda é muito primitivo ali, qualquer coisa mínima que aconteça, o impacto é muito maior. Porque o máximo que ele tem para ele é uma reação. Ele não consegue raciocinar. Então, ele tem um trauma, toma um susto. O que vai restar para ele a vida inteira é algo muito forte ali. Que ele nunca vai conseguir lembrar, porque ele não tinha ainda essa capacidade. O discernimento para lembrar, mas tem o sentimento. Exatamente, né, mas vai residir um sentimento pesado que vai levar a vida inteira. É lógico, né? Tem gente que tem teorias diversas e respeito todas elas, mas algo é fato. Aquelas que dizem, por exemplo, deixa o bebê chorando porque ele vai se acostumar. Né? Deixa o bebê lá no berço.
realmente ele vai se acostumar. 3, 4 dias você deixar chorando, talvez ele pare de chorar, porque ele entenda que você não vai lá, que a mãe não vai lá acolher, né? Que o tutor não vai lá acolher. Pavlov, né? Porém, mais ou menos assim, você vai comportamento condicionado de Pavlov. É. Porém, a gente tem que pensar muito além disso, né? Sim. Ele não vai chorar porque ele vai se sentir abandonado ali e ninguém vai entender que ninguém vai ali para acudi-lo. Exato. E aí, depois que a gente começa a estudar mais profundamente sobre o assunto, a gente vê o tremendo trauma que isso acontece, que isso deixa para a criança. Muito, por quê? Porque ela está numa idade onde realmente os estímulos são muito mais sentidos. Para ela é muito mais pesado aquilo. Então, aquilo vai influenciar esse ato que parece simples e que vai te resolver um problema em 3, 4 dias ali. Né? Dela, olha que beleza, já passou a dormir sozinho. Mas para a vida inteira aquilo vai influenciar nos relacionamentos que aquela criança vai ter, quando adulta, relacionamentos que ela vai ter também. Consequências futuras, né? Muito. Síndrome de rejeição, né? Pode servir. Eu não estou falando que é uma regra, tá, gente? Sim, porque tudo sim. a gente tem que ser muito cuidadoso, até quando comenta. Isso porque as pessoas acham que é tudo, né, estigmatizou. Então, puxa, alguma mãe que está assistindo fala assim, eu fiz, traumatizado a vida inteira e não vai conseguir se relacionar com ninguém. De forma alguma. Na nossa vida, tanta coisa acontece, né? Então, pode ser uma possibilidade que, né, que seja ruim, é uma possibilidade que vai ter algo bom ali. O que eu estou dizendo é que vai influenciar nas relações. Não dá para prever como que vai influenciar. Sim. É claro que a gente não consegue evitar tudo, né? Sim. Eu sou pai também, a gente vai tentando o máximo, né? E sempre instintivamente fazer o melhor e buscando conhecer também, é um aprendizado constante, né? Com né? certeza, Com filhos. com certeza. Mas tudo, a gente pensar isso, tudo que a gente faz tem uma influência. E quanto mais cedo, mais vai ser sentido, mais essa influência vai pesar. Olha só, claro que bate-papo bom, verdade, hein? E nem começamos a introdução. Nem começamos. Só entregar um outro presente para você. Você comentou que escreveu um livro, né? Então, você sabe que eu também escrevi o meu. E é com grande orgulho que eu olha te só, presentei É o com um Geração exemplar do Geração Valente. Valente. o famoso livro de Ian. Esse livro eu tenho escrito ele desde 2016. Olha que legal, gente. Depois de muito trabalho. Encontrando sua real identidade de forma Lançamos intuitiva. ele em junho do ano Olha passado. que legal. E é interessante, Muito Daniel, obrigado, que gente. em um treinamento que eu fiz e algo que eu trago comigo até hoje, né? Eu faço desenhos, digamos que proféticos, assim, de coisas que eu quero que aconteça. E há mais de 2 anos atrás, eu desenhei de uma maneira bem grotesca, digamos assim, mas só para exemplificar o que eu quero que aconteça. Eu desenhei uma fila de pessoas, pus uma mesa, pus uma pessoa assim sentada na mesa com os livros para assinar, Sim. simbolizando a mim. E eu escrevi em cima, junho de 2023. Adivinha e em junho quando foi de o 2023 eu lancei o meu livro. Foi Não o creio. lançamento. Fantástico. Pega esse papel e escreve os números da Mega aí, por favor. Aí, Na mesma agora. folhinha. Escreve aí agosto de 2024. Quem sabe esse Profeticamente. ano, né, a gente tem uma surpresinha boa aí. Não é? Fabuloso, Ian. Muito bom, né? Isso. Eu fico feliz que as pessoas elas falam que é uma leitura dinâmica, então eu espero que caminhe com você. Ele é menorzinho para você levá-lo com A uma ideia de grande ser pocket facilidade. foi essa, né? Ele Tem quis exercício em todos os capítulos, então eu Ótimo. espero que seja uma leitura imersiva para você. Vai ser, já sei que vai ser muito bom. Bom demais. Obrigado. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos lá, né? Continuar, né? Porque nós Já tanto de entramos no coisas ritmo boas, né? antes da hora Vamos certa, só né? chamar a E- vinheta, daí você já entra na introdução. Vamos lá. Roda a vinheta. Daniel, então fala pra gente, né, com toda a tua formação acadêmica, o tempo de docência, o tempo de produtora, né, tantas premiações, acho que todo mundo que hoje atua no mercado busca um reconhecimento, e você teve e tem isso, né, frequentemente. Mas no meio do caminho você olhou para dentro, né, e resolveu buscar um curso que te desse mais condição de interpretar primeiro a si, depois o outro, né? Então,
explica pra gente qual a importância, na tua visão hoje, com tudo que você fez e todas as formações que você tem, de discutir inteligência emocional, de discutir autoconhecimento, vamos falar em especial dentro do mercado criativo, mas acho que de uma forma inteira, né? De uma forma humana, né? Onde todas as profissões acabam se incluindo a isso. É verdade. Vou até começar falando isso da maneira geral, então, de todas as profissões. E hoje eu acho que a gente está mais sensível a perceber a importância, né? O mundo se abriu, vamos dizer assim, as mentes se abriram a perceber mais a importância de falar sobre a inteligência emocional, de falar sobre autoconhecimento, né? Antigamente, mundo muito preconceituoso, né? Ainda mas era mais ainda. Você falar de frescura. Frescura. Eu estou fazendo terapia. Ou era frescura, doido. E doido. Muito, 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 né? Doido. Então, se você falava da figura do psicanalista, ou da figura do psicólogo, ou do psiquiatra, mais ainda. O psiquiatra é um médico de doido. Era isso que era a ideia, e tem gente que ainda tem essa ideia. Hoje, por outro lado, né, às vezes em alguns determinados papos, eu venho notando que vira até moda, né? Alguns acham até legal. Tipo, essa semana eu fui na minha terapia e tal. E que bom que não estão vendo com leveza. Por quê? Porque, né, é uma profissão, né, é uma atividade, né, dos profissionais dessa área. E muito importante. Muito importante, né? E para nós também, para todo mundo, de todos os segmentos, buscar o autoconhecimento, né, buscar uma ajuda, uma explicação, né, que nem sempre é uma ajuda, às vezes é uma explicação, um entendimento, é muito importante. A sociedade mudou muito. A gente passou aí por uma evolução muito, e está passando, né, e na verdade passando, sempre vai ser assim, que vai se acelerando cada vez mais. Os ciclos diminuindo o prazo, né, Daniel? Muito. E a gente tem que pensar que a nossa estrutura física, como nós somos fisicamente, é a mesma de milhares de anos. A última evolução física que a gente deve ter tido, sei lá quantos anos foi, né? A gente tem lá na cabeça a figura do homem evoluindo, a coluna ficando ereta ali. E depois bate de novo no computador. Né? Agora aqui no celular, né? Milhões de anos para evoluções físicas acontecerem. Mas e a evolução mental? Sim. Em pouquíssimos anos, de pouquíssimos anos para cá, a gente está evoluindo a questão mental, de tecnologia criada, né, pelas mentes, tudo, muito mais do que em milhares de anos. Então, poucos anos a gente está vendo mais novidades do que em milhares de anos a gente teve de novidades. Sim. E esse processo está tendo um impacto muito grande no emocional das pessoas, naturalmente. Por quê? O seu corpo ele não está preparado para esse turbilhão de coisas. E quando eu falo corpo, eu incluo a mente aí. Então, para a gente, é um baque atrás do outro, né? Cada dia a gente vai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Para a gente acompanhar tem sido difícil. E isso, junto a questões que a humanidade também tem vivido, vamos citar a pandemia, né, de alguns anos para cá, do Covid, guerras, tudo isso está também trazendo uma aceleração na sociedade de questões como ansiedade, depressão, a depressão desde o século passado, que ela era chamada do mal do século. Sim. E a gente está vendo isso se tornar mais e mais comum, as questões eclodirem, né? Também com o avanço das ciências que estudam a mente também, os diagnósticos estão mais acessíveis também, então, eclosão de casos, de transtornos e... Por quê? Por conta dessa série de fatores. Primeiro, mais fácil de descobrir. Segundo, a sociedade está mudando, está todo mundo muito mais acelerado. É muito difícil hoje em dia você encontrar um lar onde não tenha uma pessoa que esteja, um lar de classe média, né? Que, uma pessoa que não esteja se medicando ou para ansiedade ou para depressão, né? Ou buscando algum tratamento. As famílias hoje elas sofrem por disfunção, né? Sim. Seja por incompatibilidade às vezes ou inabilidade, né, do relacionamento. Então
se relacionar é muito difícil, né? Sim. Porque você vem de famílias diferentes, você vem de culturas diferentes, você vem de hábitos diferentes, e em determinado momento as pessoas se unem, e se não tem autoconhecimento e inteligência emocional, isso pode ser, Sim, uma não bomba, consegue, né? E o que é pior, às vezes tá junto, porque Uhum. não casou, agora tem que fazer Agora dar tem que- certo. E daí vem os filhos, né? Então, acho que isso é realmente Isso. muito sério, né? Então a gente observa isso em todas as áreas, por fruto desse, né, turbilhão de coisas acontecendo. E na área criativa, que, né, era da sua pergunta, por que a gente sente mais e nota a maior importância desse cuidado? É que nas profissões criativas, elas vão naturalmente exigir uma carga de um envolvimento emocional maior. Porque a criatividade não é um esforço físico somente, né? Ela é muito mais esforço mental. Tem Sim. profissões de quem trabalha criando, às vezes fisicamente ela vai fazer pouco ali. Investimento intelectual, né? Investimento intelectual. Então, é lógico que aquilo que vai te exigir mais mental, intelectualmente, também você vai precisar de um refúgio maior para poder descansar a mente, para poder, né, desafogar um pouco daquela rotina. Inclusive ficando à toa. Olha que interessante, né? Tem teorias também, e não são novas, né? Aí eu me lembro de um livro que era famoso na área da publicidade, do Domênico De Masi, chamava O Ócio Criativo. Sim. Ele falava justamente da importância do ócio. Quem cria precisa ter momentos à toa. Isso era difícil de compreender, né? Antigamente, dentro das empresas de publicidade, comunicação, de criação. Mas o cara está à toa, mas ele precisa para criar. Faz parte do trabalho dele, né? Da Exatamente. ferramenta que vai fazer ele produzir. E eu falo por mim, eu sou designer de marcas, né? Inclusive, dia 27 de abril, logo um pouco depois que vai lançar esse episódio, comemora-se o Dia Mundial do Design Gráfico. Né? A gente, inclusive, fez um vídeo de pregando. Sempre que a gente faz um projeto de identidade visual, a gente faz uma plaquinha e cola na nossa parede. A gente tem mais de 60 plaquinhas lá de projetos que a gente fez. E eu falo por mim mesmo, eu busco ter um processo lúdico primeiro, eu tenho o briefing, né? Todo processo bem desenvolvido, ele precisa ter o briefing. Eu faço o mapa mental, aí eu faço pesquisas visuais, daí eu faço o rascunho. O momento de rascunho é o momento mais demorado que tem no meu processo criativo. Porque daí depois, aí eu entro na máquina. Sim. Aí eu entro no computador. E sempre que eu chego no resultado que eu gosto, eu compartilho com a nossa equipe e aí depois eu fecho e me desligo um pouco. Sim. Por 1 dia e meio, 2 dias. E que é super importante. E é muito importante, porque quando você fica constantemente fazendo algo, você cria vícios que talvez você não percebe quando você está descansado. Então, quando passa 1, 2 dias depois, você volta para o projeto que você estava desenvolvendo, você vê coisas que podem ser melhoradas e que faz o projeto, tanto o design gráfico como o audiovisual, ser mais especial como é, né? E eu acho que meio que na vida é assim, né? Quando a gente olha lá do helicóptero, né? A gente se coloca numa situação e olha para aquilo. Não, eu não estou em meio a, eu estou olhando para, né? Daí eu começo a olhar coisas de um ângulo diferente, uma forma diferente, né? Aí volta a frase, né? A gente está invocando um monte, né? O José Saramago tem uma frase que fala, às vezes é preciso sair da ilha para a gente enxergar a ilha, né? Sim. E você pensa, Ian, junta isso, aí você tem então, todo esse processo de entender do seu ócio, que você precisa descansar, volta depois de um dia, retoma o projeto com outro fôlego, mas junta agora a pressão que o pessoal do mercado criativo está tendo, porque hoje você tem ferramentas, inteligência artificial, que fala, você tem o ócio, eu digito, ela me dá na hora um texto. Ela me entrega na hora uma imagem, uma logomarca. Então, mais pressão para essas pessoas que trabalham com criação, de dizer, meu Deus do céu, então eu não posso parar, eu não posso descansar. Se alguém está trabalhando no meu lugar é porque eu preciso trabalhar também. E aí isso é uma bomba interna, né, para a pessoa, né? Então, para o mercado criativo, extremamente importante valorizar o lado emocional, o lado mental. Show, é isso.
Em que momento, eu quero falar um pouco, porque você também faz meditação, você fez curso de meditação, meditação transcendental, e junto com a psicanálise, em que momento da sua vida assim veio esse estralo? Não, eu quero estudar inteligência emocional, preciso focar um pouco na meditação. Em que momento que veio esse estralo para o Daniel? Bom, foram duas origens diferentes. A questão da psicanálise, quando eu fiz vestibular para publicidade, olha que interessante, na verdade, durante a infância, eu sempre falava que ia ser engenheiro civil. Tem nada a ver, né? A área de exatas. E aí, chegando mais perto do vestibular, eu tenho na família arquitetos, engenheiros, e eu falei assim, não, eu vou fazer arquitetura, porque eu gosto de desenhar. Tem um pouco menos, talvez, de matemática que engenharia civil, mas ainda tem muita, e mais desenho, é mais artista. Não passei no teste de aptidão, falei, que trauma, achava que eu estava apto, que desenhava legal, então preciso ver o que eu vou fazer vestibular. Poxa, psicologia é uma área que eu tenho interesse, é um assunto que eu acho legal. Prestei vestibular para psicologia na Universidade Federal, prestei vestibular para publicidade na particular, passei na publicidade. Hoje eu não me vejo formado em engenharia, arquitetura, nem em psicologia, né, como profissão principal. Fiquei extremamente, sou realizado na publicidade, adoro o que eu faço e amo. Mas restou lá dentro uma vontade. Continuei gostando do assunto de comportamento, tanto que na faculdade de publicidade, a matéria que eu mais gostei foi Psicologia do Consumidor. Sim. Adorei, professora Jaqueline Ramos, ótima. E aí eu falei, tá bom, mesmo eu trabalhando com publicidade, com produção de vídeos, quando eu tiver a oportunidade eu ainda vou voltar a estudar. Achei que eu fosse estudar psicologia, mas dada o meu dia a dia, né, minha rotina, eu não consigo atualmente frequentar uma universidade. Eu não consigo adequar isso na agenda. E aí foi quando eu descobri a psicanálise. Olha, a psicanálise eu consigo fazer com aulas online, né? É igual a sala de aula, só que o professor está do outro lado da tela do computador, ao vivo, tem uns modos para eu estudar em casa. E aí eu falei, vou fazer. Há alguns anos, uns 5, 6 anos atrás, eu falei, agora eu já consigo encaixar isso na minha rotina. E foi quando eu comecei a estudar para valer, fazendo pós, fazendo curso livre de psicanálise, muito mais como interesse pelo assunto. Sim. E acabei descobrindo que isso agrega muito na nossa área. Certeza. Eu brinco assim, você atua como psicanalista? Eu falo todos os dias, mas não como psicanalista que vai lá clínico, fazer uma... né? Clínico, né? Vai fazer uma sessão ali com o seu analisando, né? Mas sim no dia a dia na comunicação, na relação comigo mesmo, na relação com as pessoas, no produto que eu estou fazendo, com atores, interpretando papéis, personagens, pensando em quem vai consumir. Acho que até na escolha do casting, né? Talvez. Influencia diretamente. Exato. Como você se veste. Também, Olha que interessante, postura, né? Eu até estou fazendo um conteúdo sobre isso. Para a semana que vem eu devo postar. Talvez quando saia esse episódio aqui eu já tenha postado, onde eu falo sobre o vestir, como é que você se veste, né, na gravação. Isso influencia mesmo. Você falou de escolha de casting. Quando eu tive um trabalho, 2 anos atrás, que eu ia escolher crianças. E aí me ajudou para eu escolher a faixa etária. Porque eu precisava que elas tivessem reações naturais. Era um experimento. Elas davam respostas reais e tinha uma parte que era um desenho. E aí eu já passando por estudo a entender que a criança ela só começa a ter capacidade de abstrair após ali mais ou menos 11 anos de idade, eu falei, opa, para esse experimento a gente precisa então que... Até 11. Mais novas e tal. E no vestir, também com crianças, eu, por exemplo, não uso roupas que, às vezes, roupa preta, que pode ser pesado para a visão da criança, a cor, né, com um pouquinho só, na verdade, porque senão atrapalha tecnicamente, dá reflexo, a gente não usa cor quente, para que aquilo também seja empático com ela ali. Às vezes usa um motivo infantil, já teve gravação que aconteceu isso. A criança olhou, fui com uma camiseta do Minecraft, que é um jogo que a criançada adora.
E a criança estava ali tímida, mas ela viu minha camiseta e falou assim, nossa, você joga? Eu falei, jogo, não jogava nada. E aí ela falou assim, que legal, e virou um papo e ela foi se soltando ali. E quando a gente foi gravar, ela já estava super entrosada. Não uso perfume forte, porque isso também, né, ali pode criar uma inibição com quem não gosta ali da fragrância, né, no set de gravação. Então, tudo isso é pensado para criar um elo, né, tem o seu porquê ali e o trabalho fluir melhor. Pois é, as coisas se conectam, né, Daniel? Às vezes a gente faz... eu acho que um exemplo muito claro, que não vem ao caso da nossa conversa, mas dá para entender muito bem. Eu fui líder de call center durante muitos anos. Eu estou em Uberlândia por isso, né? Eu vim pela American Express, fui líder muito tempo em call center. E daí as pessoas viam a atividade de call center assim. É um bico, é um freela, vou sentar lá, vou atender e quando puder eu vou fazer outra coisa. No começo, as pessoas que estavam eram pessoas com formação acadêmica e tal, e que vinham angariando assim a possibilidade de ascensão, mas depois isso desmistificou e hoje é um bico, né? E eu costumava dizer para cada um que se sentava ali e atendia, é uma das melhores formas de você melhorar o seu relacionamento com o outro, usar de empatia e interpretar o outro. Perfeito. Porque a interpretação de uma conversa, ela pode ser muito diversa. Você pode criar uma pessoa empática com você e vice-versa, ou pode derrubar aquilo e criar uma imagem ruim, inclusive para a empresa, né? Porque as pessoas estão ali representando uma marca, uma empresa. Então, acho que essa questão que envolve a relação do outro, né? Seja falando ou não, que você consegue se ver como elemento principal naquele momento da comunicação. E acho que no estúdio, quantas horas você passa em média dentro de um estúdio com todo mundo que faz parte daquilo? São horas, né? Sim. Tem dias que você passa mais lá do que você passou na sua casa, com certamente. Certeza. É o caso de alguém que vai lá e trabalha. Então, vamos fazer disso um momento legal, né? Interpretar isso de uma forma legal. E acaba que essa disfunção que muitas vezes acontece é exatamente por falta da autorresponsabilidade, do autoconhecimento das pessoas também. Então, quem tem algum autoconhecimento para entender isso, acaba tendo isso como uma profissão legal, uma profissão que me ajudou a se desenvolver, né? A fazer eu interagir melhor com o meio e tal. Acho que em tudo tem isso, né? E até extrair das pessoas o melhor delas, né? Exatamente. Que a função, é o que você falou, a função de direção, ela tem uma semelhança com a psicanálise que é muito mais no estilo de conduzir. Sim. Na verdade, eu não tento, vou só colocar a minha verdade para o ator falar. Não, ele tem que trazer o melhor dele. Sim. E eu conduzi-lo para tirar o melhor dele. Você falou de horas do set, né? Antes de ontem, por exemplo, eu fiquei 14 horas. Eu comecei a gravar às 7 e a última cena terminou às 9 da noite. E se você não conduz aquilo de um jeito equilibrado, vai contagiar todo mundo. Sim. Então, se o diretor chega no set de gravação e ele está numa pilha, às vezes pesada, ruim, rapidinho vai estar todo mundo cansado, pesado, e aí as pessoas vão começar a bater cabeça. Vai dar esporro. Exato. Eu tenho, assim, por mais que muitas vezes, né, eu estou sofrendo pressão ali, estou preocupado, às vezes estou tenso, estou nervoso, irritado, me policio ao máximo para não externar. Até por isso que eu sou daquele perfil que eu sempre escuto de todo mundo. Nossa, mas você é calminho, queria ser assim igual você. Por dentro, às vezes, eu tô uma pilha enorme. Sou extremamente ansioso, né? Eu ouvi muito isso. Né? Minha cabeça é muito acelerada, mas eu não transpareço. E aí é o estigma do calminho. Sim. E na minha função de direção, eu preciso realmente segurar a onda. Porque se eu começar, igual você falou, dar um esporro, as pessoas vão começar a agir comigo. Né? Exatamente. Meu Deus do céu, deixa eu fazer o que ele quer, não o meu melhor para eu agradá-lo. E eu já fui muito cobrado, até por colegas. Na época que era bonito, porque infelizmente teve uma época que o pessoal achava bonito o diretor chegar e xingar, e ser, eu sou autoridade, mostrar.
Você mostra autoridade sem grito, gente. Exatamente. E nessa época eu fui cobrado por colegas. Você, por que você não chega no estúdio e dá um esporro nas pessoas? Pra quê? Porque não sou eu, inclusive. Graças a Deus, eu nunca tive problemas de falta de respeito. Sim. Quando você chega desse jeito, você não cria o respeito das pessoas, você cria o receio delas. Elas passam a te obedecer porque estão com medo de você. E não porque elas entendem que você está pedindo para que elas executem um papel ali. Exatamente. Né? E é muito legal isso que você falou, porque dependendo da forma como você lidera uma equipe, ou um set de gravação, ou a sua própria família, as pessoas elas vão sentir mais afeição a você, elas vão querer estar mais próximas a você, e sempre que tiver um outro trabalho e essa possibilidade, elas vão querer estar mais perto do Daniel. Se tiver duas opções de trabalho, com um diretor que dá esporro e um outro diretor que foi super empático e que a cena foi super bem, quem vocês acham que ele vai escolher? E é fato. E assim, acho que você trabalha num meio onde o roteiro é só um roteiro. Isso. O roteiro, ele vai guiar o começo até o fim. Mas a condução, a interpretação, as escolhas e tudo que acontece, tá aqui. Isso. Tá no diretor, tá na visão, é igual câmera. Você pode ter a melhor câmera de todas. Uhum. O que importa numa foto é o que você está olhando. É o ângulo que você pegou. Eu fui fotógrafa quando era adolescente, né? Em São Paulo eu fui fotógrafa de 2 revistas, freela. Eu fazia fotos para noite, então eu fazia fotos de disc jockey. Olha só. À noite. Nem sei o que é isso. Nunca nem viu, né? Disc jockey. DJ. E fazia fotos para surf. Eu fotografava para a revista Fluir. Legal. E para Bis, né? À noite. E eu tinha minha câmera, era uma Nicomat, que é uma Nikon do tempo da guerra, antigaça, toda manual, tinha meu tripé, e daí apareciam umas fotos, Ana, você pode ir? Eles pagavam as viagens, né? Posso, vou, fui para Floripa, Joaquina, né? Praia linda de surf, fotografei muito. Vira e mexe, as fotos da Ana estavam na revista. E por que as minhas? Tinham aquelas câmeras tremendas, aqueles tripés enormes lá na frente, né? Filmando, fazendo foto, porque eu tinha um olhar diferente. Então, vira e mexe eram as minhas que iam para edição. Eu acho que em estúdio é muito isso, né? Muito. O roteiro é só um roteiro. O roteiro, ele vai guiar, né? Exatamente. Eu preciso de um rumo. Tá aqui o roteiro. Aqui, ó, quero essa história. Agora, o jeito que você vai contar essa história que vai fazer a diferença, né? É o que faz. E a gente consegue, de novo, né, fazer analogia com tudo que a gente está falando, com a psicanálise, com a mente. Se a gente for pensar, a nossa vida é assim, a gente desejo e demanda, né? A gente vive por um desejo. Desde que a gente está lá, a gente nasce, o desejo é o quê? De sobreviver, né? Sim. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando outros desejos. A gente sempre está em busca de algo. Nunca ninguém estará plenamente satisfeito, porque isso não existe. Perfeito. É impossível, né? Quando você alcançar, você vai de novo buscar, né? Muita gente idealiza assim, se eu ganhar na Mega Sena, se eu ficar milionário, meus problemas todos vão embora. Na verdade, não vão, né? Vão vir outros. Alguns vão relacionados ao dinheiro. E outros virão porque você, de novo, você sempre vai ter desejos e demandas a serem cumpridas. Né? Então, você só troca de problemas. Você vai numa sessão de psicanálise ou de psicologia, né? Ninguém saí sem problemas. Eu terminei, eu levei alta, né? E porque resolvi meus problemas. Não, na verdade, você rompe ciclos, talvez, talvez você saia, por exemplo, entendendo ou aprendendo a reagir melhor àqueles problemas. Ou talvez você saia sem aquele problema que você levou, mas trocando depois por outros que vão vir por aí. E na nossa analogia com a nossa profissão, com toda, aliás, profissão, é que a gente vive por resolver problemas dos outros, por demandas dos outros e por desejos dos outros. Sim. Então eu falo muito, aconselho muitas pessoas da área de comunicação, não foquem no técnico.
Não foquem no tirar a foto, fazer o vídeo. Isso aí é uma obrigação. Você fazer, né? Ela já te espera isso. É o chamado hard skill, né? Você tem que estar pronto para aquilo. Exatamente. Se espera, até porque hoje as máquinas também já estão fazendo isso. Sim, quer fazer uma imagem bonita, a máquina já gera sozinha. Ela não precisa de você necessariamente. Então, o bonito é obrigação. Então, busca agora o além, né? O seu diferencial que eles vão lembrar. E esse diferencial está muito mais do que o técnico. Está na sua capacidade de resolver o problema, de solucionar aquilo que a pessoa levou e, às vezes, aquilo que ela não levou, mas que você enxergou nas entrelinhas. Esse cara aqui, o Ian, me trouxe a demanda de fazer para ele, sei lá, uma cena, um vídeo. Mas eu entendendo a história dele, eu vou dizer para ele que o que ele precisa não é do vídeo, é de outra coisa. Ou, além do vídeo, faz mais isso aqui. Sim. E aí, de repente, naquela sua habilidade de resolver problemas, de entender o outro, você, ele que não estava enxergando, vai falar assim, poxa, eu sempre vou voltar e trabalhar com ele, porque eu trouxe uma coisa e saí daqui muito mais resolvido, né? Outras coisas que eu precisava muito mais. E esse é o maior perfil de profissionais de sucesso, independente de qual ramo de atuação seja. Somos solucionadores de problema. Isso. Quanto mais problema você consegue solucionar com a sua profissão, melhor profissional você é. E, consequentemente, mais bem remunerado você vai ser também. Eu costumo falar muito isso na empresa, né? Que a gente deve ter uma visão do povo oriental, né? O problema em si, ele é uma oportunidade. Quando você enxerga o problema como uma oportunidade, você muda a forma com a qual você está olhando para aquilo. Então, olhar para o problema como um problema é algo que te barra. E eu tenho um problema. Então, assim, é dor de cabeça, é perda de tempo, é uma pedra no caminho. Quando você olha para o problema, que de fato existe, está lá, está te impedindo, e transforma aquilo numa oportunidade, você consegue olhar para o alto e falar, peraí, tenho soluções. Talvez nunca ninguém seguiu aquela solução. Talvez também não dê certo. Mas enxergar como oportunidade muda tudo. Né? Quantas vezes eu tenho certeza que já deve ter acontecido. Você tinha um casting totalmente definido, já sabia quem ia, todo mundo conferiu. Chega no dia, aconteceu alguma coisa, não foi. Todas, na verdade. Quase todas. Né? A solução inteligente disso, a solução de olhar para esse problema e transformar em oportunidade, o que eu faço agora? Gente, vai embora, todo mundo, não veio quem precisava. Não, nunca, né? Que jeito. Então, no meio do caminho vai arrumando, um que ia fazer tal coisa muda para outra, e assim vai, né? Eu acho que na vida é isso, né? Teve um trabalho, você me fez lembrar desse caso, que foi exatamente assim. A gente pegou por ele ser um problema, mas porque a gente sabia um jeito que a gente conseguiria resolver bem. Sim. Dá até para contar o que foi. O cliente trouxe, olha, eu preciso fazer um vídeo empresarial na minha empresa, mas o meu prédio não é legal. Mas eu preciso fazer um vídeo que é um vídeo mostrando a empresa. Como é que a gente vai fazer isso? E aí ele estava tão preocupado com aquilo que aí a gente falou assim, nossa, vamos fazer de tudo para fechar. Porque dá para ele conseguir mostrar a empresa de um jeito que ele não está enxergando. Sim. E, de fato, foi um case muito legal. O feedback foi muito bacana. Olha que legal. No final, olhar, né, Daniel? É o olhar que você deu, né? Exatamente. Como é que vocês enxergaram o que eu não estava enxergando que dava para ser mostrado nesse material? Então, é isso. É tão interessante a gente falar, né, de problemas, que aí eu falei assim, a origem de todo mundo é desejo e demanda. Então, ao mesmo tempo que a gente sempre vai ter desejo, a gente sempre vai ter algum problema para resolver. Sim. E quando a gente pensa nisso, a gente acaba sofrendo menos. Porque aí é de dar um nó na nossa cabeça. Muitas vezes a gente caça esses problemas. Verdade. Muito. Vícios emocionais, né? Exatamente. Então, pode reparar que tem pessoas que você fala assim, nossa, parece que a pessoa gosta de problema, né? Que você chegue, e aí, tudo bem? Não, hoje não. Deixa eu te falar. Nossa, hoje aconteceu isso. Aí começa a contar. E vem ela daí. E, na verdade, a gente sabe que boa parte, não vamos generalizar também, né? Uma parte das pessoas que se comportam assim é porque lá dentro, inconscientemente, elas querem estar assim. Não é consciente. Sim.
Elas querem, elas Sim. precisam. Ela se alimenta disso, né? Se alimenta disso. Esse grupo de pessoas, bem específico que eu estou falando, elas, se elas não tiverem aquilo, como é que elas vão te atrair a sua atenção? Então, por algo que aconteceu lá atrás, aí voltando àquele papo lá da primeira infância, né? Algo aconteceu ali que elas precisaram chamar a atenção e elas tiveram essa atenção na forma de acalento. Então, é uma hipótese, né, dentro do que pode ter acontecido, pode ser que elas tiveram sofrimento e a forma como a gente acalentou deu para elas aquele prazer ali. Nossa, olha, eu mostrei Toda sofrimento. Vez que eu senti sofrimento, e foi prazeroso esse acalentar. Sim. E ela vai reverberar a vida inteira. Então, a vida inteira ela vai se lamuriar de algo, esperando inconscientemente o afago que ela tinha quando criança. Né? Que é quando você vai chegar e falar, nossa, é mesmo, você está assim, coitada de você. Né, a isso, né? Então tem gente que manifesta de diversas maneiras. No trabalho sempre está com algum problema. Tem gente que manifesta através de doença, sempre vai somatizar alguma questão, vai se hospitalizar, porque aí as pessoas vão me olhar, né? Vão estar sempre enlutadas, o luto delas costuma ser mais pesado que dos outros. Porque na fase do luto, isso também é polêmico de dizer, mas inconscientemente algumas pessoas gostam de estarem lutadas. Mas, não, claro, que não estou falando que elas gostam da perda que elas tiveram. Não, mas não é isso. Do como se reage a isso, como né? se reage, porque é a fase que você chega e fala, não, vem cá. Acolhimento, né? Ai, meu Deus, eu estou tendo esse carinho e isso me gera um prazer, né? Quem não gosta de ser acariciado, de ser abraçado, acolhido, né? É universal. E é engraçado que você acaba falando de uma questão que a gente também... Eu sou analista de perfil comportamental, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz a análise do perfil, a gente olha que existem alguns perfis, né? Que as pessoas se enquadram a esses perfis, mas muitas vezes a pessoa está fazendo um extremo esforço para estar num perfil adaptado, que não é o dela. Por quê? Porque ela olha para o meio, para o ecossistema onde ela está, e ela vai imaginar que o outro espera que ela, naquele momento, esteja daquela forma. Então, ela tem um tremendo esforço para conseguir fazer essa adequação. E quando você olha para o resultado da análise do perfil, você diz assim, peraí, as pessoas te veem diferente, você não precisava fazer tudo isso. Você está fazendo muita coisa que você não precisava. Isso é energia, isso é desgaste, isso é esforço, isso é uma vibração que você usa, que você poderia estar mais calma, né? Mais tranquila, mas de fato você em meio às coisas. Então a gente vive papéis, claro. Sim. Você vai ter um momento profissional que você tem que postar de uma forma, de que forma eu vou me comportar profissionalmente junto à minha família, mas existe sua essência. E muitas vezes a gente percebe muito isso nas empresas, que nesses perfis a gente encontra pessoas super esforçadas no adaptado e que são vistas de forma diferente. Elas são vistas como elas de fato realmente são. Então ela está fazendo um esforço em vão, né? Acho que isso mostra muito e reforça muito, né? Isso que você está falando das análises que você consegue hoje fazer e que muitas vezes são máscaras, né? São pessoas que vêm mascaradas de algumas... e você falou bem dos papéis que a gente... Porque isso é tão inconsciente na maioria das vezes, né? Sim. Claro, a gente sabe que tem pessoas que conscientemente elas forçam a barra para ser quem elas não são. Sim. E isso, quando é consciente, isso cai muito rápido. É facilmente percebido. Percebido. Mas há também essa atitude inconsciente, que aí a gente já entra nas estruturas psíquicas de cada um. Sim. Especialmente quando a gente fala ali do campo das neuroses, né? Tudo é uma relação de você com aquilo que a gente chama de o outro. Né? Então, você sempre está buscando se relacionar com o outro. E quem é esse outro? E a maioria das pessoas, elas, para se encaixarem, então elas sempre vão inconscientemente, né? Boa parte de nós somos assim, eu sei que eu sou assim também, inconscientemente você se adapta para poder se relacionar. Então, eu aqui falando com vocês, eu sei que eu estou fazendo um papel. Sim.
para que vocês me ouçam bem. Até o meu ritmo de fala é diferente quando a gente conversa ali de fora. Quando eu me ouço numa entrevista, eu acho que eu falo muito embolado. Eu falo, meu Deus, como é que a pessoa entende o que eu falo? Muitos vídeos que eu posto eu até acelero, porque eu falo, eu não entendo nada. Deve ser um saco, eu falo lento, eu converso mole. Não é a nossa percepção, tenho então, certeza. Aqui eu já começo inconscientemente a reagir. Aí o Daniel em casa é outro. Sim. É interessante, eu vou com a minha esposa, a Mariela, a gente vai na academia, e todo mundo fala para ela assim, não, deve ser divertidíssimo ser casada com ele, porque ele é tão brincalhão, né? Então as pessoas imaginam que eu que chego brincalhão na academia, em casa eu sou o dia inteiro. E coitada, ela por dentro fala assim, nossa, vai lá, vamos trocar de papel? Meu Deus do céu, quem vê pensa, porque ela 24 horas comigo, ela me vê aborrecido, ela me vê em todas as fases. As formas, inclusive o engraçado que acaba ficando isso aqui perto de todo, né, meu dia. Então, para cada um é natural, né? Para cada ambiente que você tá, você acaba representando inconscientemente um papel. Sim. Que isso está muito ligado à nossa estrutura, que é a nossa preocupação. Tanto que em análise, uma das primeiras coisas que se faz quando você recebe a pessoa, né? A pessoa acha que o que está sendo analisado ali é o que ela fala. Eu não vou falar isso. Na verdade, não verbais, a forma, né? A forma. A gente começa a observar. Uma das primeiras coisas que a gente faz para ter, né, o diagnóstico diferencial ali, né, do que aquela pessoa de fato tem, é você observar como é que ela se posiciona nos diálogos. Como é que ela se posiciona com relação às outras pessoas? Porque tem gente que tudo é culpa do outro, ou tem gente que chega e tudo é culpa minha, ou tudo é culpa do meio. Como é que ela, né, onde é o papel que ela se coloca? Aí ali você começa a entender a que estrutura ela pertence. Perfeito. Daniel, a gente sempre comenta no nosso ciclo social, nas nossas redes sociais, as pessoas sempre mandam perguntas, né? Sim. E a gente selecionou algumas perguntas muito interessantes que a gente quer fazer para você. Uma delas é a seguinte: como a pressão por criatividade, ou no caso de profissionais que não são do mercado criativo, mas trabalham por resultado, né? Então, como a pressão por criatividade ou resultado pode impactar a saúde mental de profissionais no mercado? Acho que a gente acabou respondendo um pouquinho, quando ali até citei das novas tecnologias, né? Que impacta diretamente, que hoje uma pessoa pressionada a dar resultados, sendo que o trabalho dela é intelectual, ela vai sentir muito mais. Mas é claro que também existe um parênteses aí, que existem, de acordo com as características de cada um, existem pessoas que trabalham melhor sob pressão. Olha que interessante. Sim. Então, tem gente que, naturalmente, não necessariamente é fruto de um transtorno, né? Porque tem transtornos que têm essa característica também, né? De você protelar mais, procrastinar. Eu fico aqui, ócio, eu tenho para entregar. 15 minutos para entregar, eu corre, uma máquina. Porém, a gente precisa entender que ainda que o seu funcionamento seja assim, não é que você só trabalhou ali naqueles 15 minutos da pressão. Aquilo de ficar ali à toa e procrastinando faz parte, de uma certa forma, daquilo que te abasteceu para você correr ali no final. E acaba sendo até disfuncional em alguns momentos, né? Em alguns momentos, sim. Por quê? Porque também só trabalhar assim, ela vai te trazer, lógico, consequências, né? Então, a gente não pode nunca afirmar, o saudável é assim. O saudável é você trabalhar zen o tempo todo, saudável é você trabalhar. Cada um tem a sua resposta, a sua verdade. E imprevisto acontece, né? Também. Talvez ele pode estar criando algo e dar problema na internet, e aí? Sim. E esses 15 minutos que você reservou? Exatamente. Entendeu? Então são coisas que precisa tomar cuidado. E essa questão de pressão, por mais que eu particularmente, eu não é algo que eu gosto de ter o meu tempo, eu tenho o meu prazo, eu faço o possível e o impossível para cumprir esse prazo. Isso não vai acontecer. Mas daí, quando entra na pressão, é algo que no momento ainda me atrapalha um pouco, mas eu tenho entendido cada vez mais que a pressão, ela acaba sendo bom. Por exemplo, com o azeite. Qual é o melhor azeite? É o que a azeitona sofre mais pressão.
Olha, interessante. Então, se na nossa vida a gente está passando por momentos de pressão e a gente consegue canalizar isso para algo bom, isso vai também trazer o melhor de nós depois que essa tarefa é feita. Né? Então, é como eu tenho buscado enxergar a pressão, porque quando a gente vê exemplos externos, a gente consegue aplicar isso para a nossa vida. Eu não estou me comparando com uma azeitona, mas eu estou me comparando que momentos de pressão, se nós soubermos canalizar isso de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, isso pode no futuro ser bom para nós. Né? O piruá ou a pipoca. Né? A pipoca só se torna pipoca sob pressão dentro maravilhoso. da panela. Sai daqui cheio de analogias, gente. É azeite, a pipoca. Muito legal, é isso mesmo. E a gente precisa conhecer, mais uma vez, o autoconhecimento, né? A origem dessa pressão. Sim. Porque ainda que algumas pessoas não trabalhem tanto com pressão externa, mas na indústria criativa a gente vê muitos perfis assim, existe uma pressão interna muito grande. Exatamente. Tem pessoas que vivem uma autocobrança, uma autoexigência. Aquele famoso que na entrevista de emprego tem aquela resposta padrão. Qual que é o seu maior defeito? Sou muito exigente, muito perfeccionista. E muitas vezes isso é real. Porque isso às vezes chega a ser, se isso é extremo, chega a ser um defeito realmente. Sim. Que é a pressão interna. É uma autocobrança de ser perfeito. Eu não posso errar. Olha, eu vou falar uma coisa, a gente subestima, ou às vezes a gente estigmatiza pessoas que têm, por exemplo, altas habilidades, né? A superdotação. De achar que essa pessoa só vive coisas boas. Sim. Mas é uma barra. É um sofrimento, né? É um sofrimento. Por quê? Porque são pessoas que a pressão interna delas, o grau de exigência para serem perfeccionistas é extremo. E se a sociedade fica ainda sabendo que elas têm isso, aí também vira uma cobrança, né? Porque a sociedade cria um estereótipo. De expectativas altas. Né? Então é porque ela é inteligente o tempo todo, tem todas as inteligências múltiplas ali, são nota 10, né? Então, pressão, né? E eu me lembro de um quadro que tinha no próprio Caldeirão, né? De crianças muito novas que faziam coisas que eu não me vejo fazendo cálculos matemáticos, né? Só pela silhueta do país eles sabem que país é. Mas pensa a pressão que essa criança sofre. E a própria repreensão que essa criança pode ter na escola. Porque os amiguinhos dele não vão ser como ele. E aí a Globo faz uma reportagem lá. As pessoas vão abraçar eles, né? Eles vão, os amiguinhos que talvez zoam ele ou que fazem piadinhas de muito mau gosto com ele, vão abraçar, vão tal, mas e no dia a dia? Como que é a rotina dessa pessoa? Então isso que você falou é muito pertinente e começa na infância e se perdura até a fase jovem, até a fase adulta. E quando você não tem uma inteligência emocional para lidar de uma maneira adequada com isso, algo que é bom acaba sendo até prejudicial, né? E a gente tem que evoluir muito. Aí envolve até políticas públicas. Já existem programas de aceleração para essas crianças. Já existem, são aprovadas e tal. Mas a gente percebe que nem todas as instituições estão preparadas para lidar com isso, porque essas crianças precisam de estímulo. Elas, quando fazem isso naturalmente, elas fazem porque gostam. Tem muita gente que acha que, não, olha lá, coitada, ela tá lá porque o pai ou a mãe colocou. Nem sempre é verdade. Às vezes é porque ela realmente gosta. Só que ela é uma criança. Então ela tem que ser estimulada a desenvolver aquilo que ela tem capacidade. Sim. E porque isso traz frustração. Há muitos casos, inclusive, de crianças que começam a se mostrar para o mundo externo. Eu preciso emburrecer, eu preciso começar a falhar aqui para poder não ser exposto. Não ser exposto, não posso ser diferente. Fazer parte da turma. Isso é prejudicial, porque vai morar dentro delas uma frustração grande. Exatamente. Então, hoje, quando você tem um laudo certinho, esses programas de aceleração aprovados, ela pode progredir mais rapidamente na escola. Tem que ter um acompanhamento, né, familiar, psicopedagógico, muito sério, né, porque as pessoas tratam, você falou, programa de TV, né, tratam como quase um circo, né, assim, virou atração. E não é bem assim, é uma pessoa, é um ser humano e que tem demandas, né? Por exemplo, em altas habilidades, existe uma questão que é a hipersensibilidade. Tudo tem um hiperfoco, tudo é muito extremo. Então, elas são muito mais sensíveis do que as outras pessoas.
sentem muito mais, o que é doído é muito mais doído. Quando algum deles ganha e os outros não, existe uma frustração, né, de um tamanho maior, muito, né? é tudo mais Intenso, dramático, né? intenso, é intenso. Exatamente. Né? Então, o olhar tem que ser muito especial. E acho também. que uma coisa boa de hoje, né, em todos os segmentos, é que o raro está visto hoje como realidade. O raro não é raro. Então, as pessoas com deficiência, hoje, elas estão nas empresas, estão nos lugares, estão nas ruas, exige a adaptação, as leis públicas. Da mesma forma também essa pessoa que precisa de alguém qualificado o suficiente para explorar ao máximo as habilidades dela, também tem que estar aí, né? Também Sim. tem que fazer parte. Tem que estar formada para isso, nem que seja um deles, né? Exato. Se formou como docente e vai conduzir esse processo. Senão há uma regressão, né? O que evoluiu volta, né? E fora o que vai ficando lá dentro. Né? Isso é muito legal de se analisar também, esse movimento que está tendo hoje em dia, né? Que é fruto de várias coisas. Primeiro, a gente hoje está muito mais fácil você, com acesso à informação, você descobrir quem são as pessoas, questões que elas possam ter, descobrir os transtornos, descobrir características, né? Então, por isso que é o primeiro fator de por que está aumentando. Por que eu conheço muito mais gente que tem TDA, TDAH, TEA, altas habilidades? Por que eu conheço mais gente com transtorno bipolar? Porque elas abriram as janelas. Abriram as janelas para ver. Segundo, aí lembra lá que a gente falou das questões de herdabilidade e tal. É lógico que à medida que se aumenta algo também, por consequência, né, as gerações tendem a aumentar o número também. Questões genéticas também. Terceiro, então, as pessoas também estão mais abertas para buscar essas respostas. Sim. Né? Então, estão se conhecendo mais, isso vai ajudar. Mas existe também uma quarta questão, mais polêmica, que há hoje em dia também uma hiperpatologização de tudo. Que muitas vezes, aí isso já fala contra as outras 3 primeiras questões que eu falei, as pessoas também estão buscando muito terem algo. Sim. Também está acontecendo. Então, nem sempre vai significar que a pessoa de fato ela tenha. Eu tenho visto isso muito, a gente conversa muito, né, com colegas nos grupos e tal, muitos atendimentos a pessoas que insistem muito em ter algo que não tem. Que é uma patologia também. Também. Também pode ser que seja também uma patologia isso. Né? Existem os transtornos somatofórmicos, existem os transtornos que se chamam factícios, que são as pessoas que chegam a se internar falando, não, eu tenho isso, eu tenho uma dor aqui, e aí busca, não tem nada, né? Não tem nada físico, tá? Sim. Porque também é outra questão que eu acho que vale a gente falar daqui a pouquinho. Essa desvalorização do que é o psicológico. Psicológico, né? Então, com essa hiperpatologização, há muitos casos de, às vezes, você ali numa, sei lá, que se é uma consulta ou num papo, a pessoa conversa e você fala assim, eu sou assim, eu tenho isso aqui. Vai se reconhecendo, se reconhece, e aí ela passa a afirmar, né? E se intitular para a sociedade, e aí volta naquele papo que a gente teve, de que talvez para algumas pessoas, não todas, a gente nunca generaliza, pode ser um instrumento de chamar ou de ter a atenção, porque eu tenho algo. Sim. A sociedade está muito mais sensível, gente, muito mais sensível com várias questões. E tem gente que fala que é o mimimi hoje. Tem coisas que podem ser mimimi, tem coisas que não, tem coisas que é porque realmente a sociedade passou a olhar e sofreu maus bocados. A gente tem sofrido maus bocados, né? Em era de pandemia, era de guerras, era de tantas coisas que a gente vem vivendo, era de polarização extrema, conflitos políticos, né? Em todas as nações, a gente sente muito desigualdade social. Sim. Isso tudo vai afetando e a sociedade adoeceu muito. Então, ela sente que ela, né, eu preciso chamar atenção, eu preciso ter atenção. Isso também causa, né, essa patologização.
E uma coisa que tem surgido também muito, tem a própria crise de ansiedade, tem a síndrome de burnout, e essas e muitas outras coisas que acabam acontecendo acabam influenciando algo muito importante que é o nosso sono. Né? Como a psicanálise, você reconhece que ela interpreta sonhos, interpreta pesadelos? Como que a psicanálise te ajudou a compreender melhor isso que tem acontecido? Maravilhoso, né? Lá até no cerne da psicanálise, né? Quando o pai, chamado pai da psicanálise, né? Que é o Freud. Sigmund Freud, sim, né? Ele fez publicações, tem até o livro dos sonhos, né? Que ele decifra os sonhos, explica sobre os sonhos. Então, sempre está intimamente ligado você fazer uma análise do que você sonhou com o que pode estar sendo dito ali. Bom, vamos lá. Algo interpretativo, algo talvez, interpretativo. Né? Muita gente interpreta sonhos, né? Muita gente fala, você sonhou com fulano, teve um acidente, liga para ele, meu Deus do céu, pode ser uma premonição. Tem até os jogos de bicho, né? Que você sonha, joga no bicho. Joga e tá um animal aí. Eu tenho zero conhecimento sobre esse tipo de coisa, então eu não posso falar assim, isso aqui é mentira e tal. Mas para mim eu não tenho embasamento qualquer sobre premonições e tal. Mas o que realmente a psicanálise nos mostra, e aí isso não é, vamos dizer assim, intuitivo, né? Sim. É que você, durante a sua vida inteira, você vai ter uma bagagem de coisas que você vive, de seus traumas, né, de tudo ali. Uhum. E você vai jogando, a maioria de nós, né, a gente vai jogando isso para algum lugar, essas informações. Muitas das coisas que a gente vive e que são traumas, que a gente não suporta, elas seriam muito difíceis da gente encará-las todo dia. Então, o nosso cérebro faz algo que se chama recalque. A gente recalca. Pensa, pessoas que já sofreram um acidente, às vezes, e falam assim, nossa, eu não lembrei daquela fração de segundos. Sim. Isso é um mecanismo da nossa mente, esse recalque. Imagina você ter que suportar, encarar aquele momento todos os dias, porque você ia lembrar daquilo todo dia. E aquilo foi muito doído, foi muito traumático. E o cérebro, sabiamente, ele recalca, coloca aquilo em algum lugar, onde, vamos chamar assim, eu criei um exemplo para explicar essas coisas, que é um sistema de vigilância que a gente tem, guardinhas. Esses guardinhas ficam lá postos, vigiando para essa informação, essa imagem não vir à tona. Então, eles são os seus guardiões de tudo que você recalca. É como se fosse divertidamente, né? Quase divertidamente. As memórias que são guardadas onde elas não Exatamente. aparecem. Né? O filho adorou divertidamente. E aí, tudo então que você vai recalcando vai indo para algum lugar que é o seu inconsciente. Quando a gente está acordado, né, em vigília, a gente consegue segurar, esses guardinhas conseguem estar lá, vigiando aquilo que está, né, lá no seu mundo recalcado. Porém, quando você adormece, esse seu sistema de vigilância também ele descansa, né? Dormir você descansa. Sim. E aí, aquelas informações que estão recalcadas ali, elas vêm à tona. Só que elas vêm à tona de uma maneira não organizada, porque você não está acordado para organizar os pensamentos, verbalizar. Você está dormindo, vai vindo. E aí é onde você resgata na forma de outras imagens, na forma de outros símbolos, né? E a gente chama isso de projeção. Você projeta em outras coisas questões que você viveu. E o que você usa? Quais são esses símbolos que você usa? Muitas vezes é aquilo que você passou durante esse seu último dia. Sim. Então, no último dia, hoje eu estou aqui com o Ian, com a Ana. Talvez eu sonhe com eles hoje à noite, ou sonhe com o microfone, podcast. Eu vou usar algum símbolo que passou pelo meu dia, semioticamente, com alguma informação que está recalcada aqui. E à noite, quando eu sonhar, talvez eu comece a unir esses elementos. Talvez uma xícara vai aparecer voando. E aí as pessoas vão falar assim, xícara voando significa isso, entendeu?
Então, a gente precisa pegar, para analisar o sonho, primeiro os símbolos. O que você sonhou? E aí entra uma outra questão. Vamos lá, eu já falei do que a gente passou durante o dia, Sim. que junta informação visual para esse sonho. Já falei do que está recalcado, que junta bagagem para aquilo. Guardada. Ou é uma angústia, ou é uma coisa boa, que às vezes você guarda também, um prazer que você tem ali. E às vezes a sociedade, moralmente, te faz deixar escondido, recalcado aquele prazer que você tem, né? Porque tem essas coisas, a gente recalca essas coisas também. As coisas prazerosas, não só as coisas doídas, mas as prazerosas também. E aí no sonho isso vai ser liberado. Ah, tá tranquilo, só estamos nós aqui, o seu cérebro diz. E aí uma terceira coisa que são as sensações físicas. Quando você está dormindo, o seu corpo está funcionando. E o seu corpo passa por momentos. Durante a noite ele esfria, sua temperatura corporal cai. Às vezes acontece de da cama, conforme você dorme em cima de um braço, o braço para fora da cama está livre. A pessoa sonha que ela está em queda livre, por conta de uma sensação corporal. Já viram que a gente, antes de ter febre, o nosso corpo começa dentro dele a ter umas reações. Sim. Às vezes ela sonha com fogo ali, mas internamente ela estava passando, entendeu? Sim. Então a sensação corporal também vai influenciar nesse conteúdo do sonho. E acho que então tem muito a ver com sonhos repetitivos, né, Daniel? Eu mesma, durante muito tempo, eu tinha sonhos repetitivos, iguais. Sim. E daí eu pensava, meu Deus, o que é isso, né? São sonhos que eram padrões, tinham um padrão de repetição. Estão usando algo que você quer, que está lá dentro de você. E né? talvez esteja sinalizando algo, ou empurrando para resolver algo, eu não sei, mas... De uma certa forma, não é um recado, né? Que a gente fica tentando falar, o que ele que me quer dizer? Né? Dá para interpretar, mas não como uma, tipo assim, ele quer que eu faça algo. O sonho não quer necessariamente que você faça algo. Simplesmente flui. O sonho está só te mostrando algo que está dentro de você. Não é que ele quer que você tenha uma atitude, mas ele está te mostrando. Talvez esse algo seja um problema a ser resolvido e que depois que você resolver, você vai parar de sonhar com aquilo. Sim. Mas se você quer, mas tá, eu entendi o que é, mas como é que eu vou interpretar? Primeira coisa, comece a pensar o que aquilo significa. Então, eu sonhei com avião. O que o avião significa para você? Significa algo legal? Significa liberdade porque ele voa? Significa algo perigoso para alguns? Tem medo de voar? Eu tenho medo, significa um medo. Então aí você começa a entender que aquele objeto é o símbolo que o seu cérebro, na verdade, quis usar porque o seu medo está recalcado, ou porque o seu prazer, a sua liberdade, né, o voo significa, às vezes, para uma pessoa a liberdade, mas ela está lá muito oprimida, né? Tolhida. Para cada um vai ter um significado, não dá para eu generalizar. É claro que tem um capítulozinho à parte, onde o Freud, principalmente, que é quem começou, né? Aí ele fazia umas leituras mais universais, que ele colocava, às vezes, sei lá, o sapato como algo fálico, sexual, entendeu? Ele pegava, sonhou com cobra, também ele remetia a algo fálico, sexual. Então, ele pegava alguns objetos também e dava uma explicação mais universal. Universalmente, tende a ser isto, esse objeto. Mas a gente sabe, né, hoje, principalmente como muita gente estudou também sobre sonhos, que é muito individual. Sim. Interpretativo, então, né, mesmo, né? O que você interpreta daquilo, você remete ao sonho que você teve. Como você falou de sonhos, então em contrapartida, na sua visão, no que você já estudou, você entende que o pesadelo, em outro caso, pode simbolizar algo disfuncional também na pessoa ou não? Pode ser que sim ou que não. Nossa, está em cima do muro, mas por quê? Porque também a gente tem que pensar nas questões fisiológicas. É muito subjetivo. Lembra que eu falei por último lá que o sonho também tem a ver com a sua questão corporal? Então, às vezes, o pesadelo pode ser que o pesadelo daquele dia exatamente foi por algo que você comeu muito pesado. E que aquilo fisiologicamente gerou uma transformação tão grande que liberou, né, de uma maneira mais intensa, traumas ali recalcados, medos. Então, aquilo foi mais intenso. Sim, as sinopses mais fortes. Exatamente. É a mesma coisa quando algumas pessoas, às vezes,
curiosidade, perguntas sobre bebida alcoólica. Sim. E eu sempre uso essa mesma analogia, né, do sistema guardião. Por que umas pessoas reagem com bebida alcoólica de um jeito e outras de outro? Sim. Porque a bebida, a gente tem esses guardiõezinhos, né, do nosso cérebro lá, e a bebida dá uma relaxada geral. Inclusive neles, né? Inclusive neles. E aí, o que eles vão liberar, que eles estão relaxados pela bebida? É o que você está lá guardando. Então, tem gente que, às vezes, é muito certinho, tal, sistemático durante o dia, bebe, extravasa libera e tal. tudo. É o que estava ali guardado, guardando. Tem gente que é o contrário. Pessoa super extrovertida, sociável aqui, toma umas e começa a chorar. Era o que o guardinha estava guardando. Na verdade, lá dentro estava uma angústia, entendeu? E quem aprecia, né, a bebida, até ficar legal, que as pessoas falam, fique alegrinho. Altinho, né? Eles querem recomendar bebida para todo mundo. Nossa, eu sou, por quê? Eu mal bebo. Eu não tenho hábito, né? Por gosto. Não é, porque... Não gosto. Cerveja eu acho amargo pra caramba. Né? Finjo. Não, põe aí pra mim. Eu detesto. Não, gosto só, não tem questão nenhuma. Sim. Só gosto. Uhum. E as pessoas ensinam, não, toma uma pra ficar alegre. Aí vem na... Como é que você sabe que todo mundo vai ficar alegre igual a você? Entendeu? Por quê? Porque cada um tem algo ali que está ali, funciona de uma forma, né? Guardado. Dependendo do que aquela pessoa tiver, pode liberar uma angústia muito grande dentro dela, bebê. Sim. Se você estiver vivendo uma fase ali que está recalcando angústias e tal, seu sistema de vigilância baixa e é aquilo que você vai liberar. Inverte, né? É verdade. E, Daniel, e a questão outra timidez, né? Perdão, Ana. Outra timidez tem gente que às vezes guarda tímido, sim, guarda muita coisa ali, e quando bebe, olha, ficou soltinho. Não, é porque vigilância foi, e na verdade aquela pessoa... baixou a guarda. Significa que ela era realmente tímida por um recato social ali. Porque também existe uma diferença de timidez e introspecção. Sim. Introspectivo, não vai acontecer isso, porque na verdade ele é introspectivo. Sim. Nada social. Característica dele, né? Mandou ele ficar quieto. É porque ele gosta de ser assim, que é outro problema também. Eu sou introspectivo. Quantas vezes eu já não sofri a vida inteira de vai, conversa? Não, calado demais, só não ouvir a voz dele. Gente, isso é horroroso. Para de fazer isso com as pessoas, de mandar elas conversarem. Quando elas não querem, é um saco. Estou falando aqui em nome de todos os introspectivos. Para de mandar a pessoa conversar, a pessoa falar. Se ela não quer, é o universo dela, é o meio dela, ela está bem assim. Aliás, ela está achando horrível a sua presença e companhia. Você não está sendo bom amigo. E principalmente quando for criança, porque eu já ouvi muito isso já. De parentes, quando a gente viajava, quantas eu já não ouvi isso. Ele é quieto, e eu ficava no meu canto e tá tudo bem. Nossa, não quer dizer que eu tava triste, que eu tava... É o meu jeito. E aí, quando as pessoas falavam isso pra mim, acabava piorando. Aí sim que fechava. Aí sim que eu me sentia fechado pra poder me... É a mesma... Entendeu? É a mesma coisa quando você... às vezes você tá tenso com alguma coisa, né? Daí a pessoa chega e fala, você tá nervoso? Isso. Fica calmo. Gente, pelo amor de Deus. Aí tá lá, reunião de família. Eu já passei muito por isso. Reunião de família, ou às vezes na família de uma pessoa, você vai na casa... Senta, meu filho. Não quero. Você não quer que ninguém nem te note. Senta, aí começa todo mundo em volta. E lá no seu cérebro, você até produz uma imagem, todo mundo lá, senta, holofotes vindo, tudo. E você quer enfiar a cabeça. Não quero. Não, come, mas não gostou. Gostei, mas eu não quero mais. Não, come. Não. Minha senhora, enfia esse bolo no rabo. Você quer falar pra ela. Mas, só que, né, internamente... Por quê? Porque você, gente, é da sua natureza. Para de provocar essas pessoas, pelo amor de Deus. É verdade. Vou indicar um livro. Tem até um TED Talks dela que é legal também. Porque quem não tiver paciência de ler o livro, ela se chama Susan Cayley, eu acho, a autora. O livro chama O Poder dos Quietos. Eu já ouvi falar. Já também, legal. Só não vi trata exatamente disso. Essas diferenças de timidez, introspecção. Sim. E o quanto os quietos vão dominar o mundo. Porque eles têm... interpretação, né? Exatamente. Eles têm mais tempo para interpretar. Enquanto alguns vão falar demais, eles vão... A linha
do tempo de receber a informação, formar sinapses alimentares, era mais prolongada, leva mais tempo. Então ele tem mais tempo de maturar o que ele vai falar e tal. Não é à toa que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? A gente é como uma carroça vazia, né? Que fala, só faz barulho, fala, mas não tem nada dentro, exatamente. Não tem conteúdo, tá barulhando, né, na verdade. É claro que com isso a gente também não está recriminando quem fala muito, sim. Mas... respeitar quem não fala muito. Existe exatamente uma questão de você entender que cada um tem uma característica. Exatamente. Sim. E voltando, é até uma curiosidade que eu tenho, voltando para a questão do sono, há uma interpretação para a paralisia do sono? Desconheço, assim, cientificamente, né? É claro que existem questões, por exemplo, noturnas, relacionadas à ansiedade. Existe, inclusive, um transtorno, que a sigla é TAN, que é transtorno de ansiedade noturna. Sim. Que ele traz alguns sintomas. Uhum. Então, por exemplo, a paralisia pode ser um deles, mas enquanto sintoma da ansiedade. De uma ansiedade. Mas desconheço, sim, relacionado à paralisia especificamente. Eu tenho paralisia e ela é por causa disso. É claro que muita coisa, como eu falei, muita coisa. Aliás, a ansiedade, ela reflete diretamente no sono, muito. Na performance. Performance, e ela traz muitos sintomas que são confundidos com outras questões. Sim. Porque aí é outra sigla que parece, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né, que é o geral, né, que é talvez a mais forte, né? A pessoa sente taquicardia, sudorese, né, as mãos trêmulas. A gente confunde até com infarto. O sono da gente diz muito sobre a gente. E ele vai causar também, o sono é a consequência, mas ele também é causa de muitas coisas. Então a gente precisa analisar esses 2 pontos. O meu sono ruim, ele é consequência de algo ruim que eu estou fazendo, ou às vezes a pessoa tem um sono ruim não porque ela sente dificuldade para dormir, mas é porque o horário dela é muito apertado, ela está fazendo muita atividade e ela tem pouco tempo para dormir, então ele passa a virar causa e não consequência. Quem tem um sono ruim pode ter outras questões. Há estudos que associam até depressão com privação do sono. Acho que até a questão do quanto tempo você leva para alcançar o estágio do sono. Sim, de plenitude. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você chega ali no estágio 2, 3 do sono, né, que é o estágio que você sonha, que é aquilo que a gente falou. Algumas pessoas chegam a não sonhar. E o sonho, antigamente os computadores, hoje em dia as pessoas mal vão saber o que é isso. À noite eles desfragmentavam. Hibernava, né? Que era um processo dele juntar as memórias dele e dar uma limpada interna, né? Você dava até um comandinho ali, os primeiros PCs faziam isso. E aí dava para fazer essa analogia. O nosso cérebro precisa de fazer isso também. À noite é a hora que ele faz isso. Por isso que é tão importante sonhar. Que você organiza ali, isso ajuda na sua saúde mental. Quando você não chega nesses estágios, né, a gente tem o estágio do sono que é o sono REM. Esse nome é por causa dos movimentos dos olhos que a gente faz, Rapid Eyes Movements, né? REM. É extremamente importante. A hora que você está organizando, né, esses pensamentos, então vai influenciar diretamente na sua saúde mental também. Que show! Quanta informação valiosa, né, Daniel? Assim, cada dia que passa... A gente podia fazer um episódio só de sonhos. Legal demais, né? A gente trazer nossos sonhos aqui, né? Verdade. Anotando bastante as coisas aqui. Coisa boa. Cada vez que a gente vai interagindo mais, vai admirando mais, né? Esse assunto é muito legal, gente. Que pessoa... para com isso. Letrada. Não, e é verdade. não há motivo senão... De realmente falar, né, o quão importante conversas assim, tudo que você fez e faz todos os dias, a gente vê muito claramente que é para se autodesenvolver e dar o melhor de você onde você estiver, e você consegue fazer muito bem isso. Isso. O Daniel tem um horário, então a gente já vai encaminhando para o encerramento, né? Só para encerrar, Daniel, acho que é interessante, assim,
as pessoas estão nos assistindo, nos ouvindo, talvez elas podem estar passando por coisas que a gente abordou aqui. Né? E nos bastidores, eu quero que você comente aqui, pessoal, você tentou muitas coisas, mas você se encontrou na meditação. A meditação é o que te ajudou, de uma forma prática, a sair dessa aceleração do dia a dia que em algum momento deve ter sido nocivo para você poder retomar o momento presente, que é o maior foco da nossa atenção, deve ser no presente. Não no passado, não no futuro, mas no presente. Né? Dá alguma dica prática, como você chegou até a meditação, conta um pouco pra gente. Você até tinha perguntado aquela hora, hein? E aí eu fui falar da escolha da psicanálise, esqueci desse ponto da meditação. Pois é, minha história com meditação foi muito interessante porque eu fui atrás da meditação não por conta do autoconhecimento dela, isso foi uma consequência, mas eu fui por conta de crise de enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, né, crônico, não tem cura, vem muito da família, principalmente a família do meu pai, e quando eu cheguei num ponto de ter passado 15 anos seguidos, tendo uma crise por semana, de 2000 a 2015, elas se intensificaram e durante esses 15 anos, toda semana, eu tinha que sair do meu trabalho, ir para casa, trancar no quarto escuro, e aí de tanta dor eu começava a vomitar e tal. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, uma vez a cada 7 dias eu fico assim. Aí eu fui fazer aquela conta mental de que se eu viver então até os 70 anos, sei lá, 10 anos eu vou ter passado num quarto escuro vomitando. Pelo tempo que você tinha que ficar excluso, né? E aí, nesses anos todos, eu ia tentando várias alternativas. Tudo que me falavam para fazer, eu fazia. Desde a medicina tradicional, vários neurologistas, medicamentos, não sei quantos. Tenta isso, tenta aquilo. Eu ia tomando. Nada ajudava a se passar. Na verdade, teve em 2007, eu me lembro, que eu cheguei a ficar 3 meses sem ter uma crise. Foi o recorde, depois voltou a ser semanal. E também fora da medicina tradicional. Então, faz acupuntura. Aí eu fiz, delícia, adorei. Gosto, acho muito legal. Não espaçou a crise, mas me relaxava, né? Se eu fazia durante uma crise, me aliviava, mas não espaçou. Faz o reiki, também achei muito legal. Tudo eu fui achando muito interessante, né? Sim. Me tinha um benefício, mas de fato não espaçava as crises de enxaqueca. Tudo. Será que terapia vai resolver? Não. Será que um tratamento espiritual me recomendaram? Deixa eu ver, eu não conhecia, fui lá, fiz. Então, respeitei tudo que me apresentaram, achei muito interessante conhecer várias coisas. Faz cirurgia para você respirar melhor, desvio de septo. Fiz, respirei melhor, ajudou na respiração, mas não espaçou enxaqueca. Dorme com a placa ATM, bruxismo, tem de bruxismo, tensão mandibular, dorme com a placa. Durmo até hoje. Ajudou um pouquinho, né, porque eu sou ansioso demais, mas não espaçou a crise de enxaqueca. Aí, em 2015, durante um voo, uns colegas de mercado, inclusive, falaram, nossa, você está de novo com enxaqueca? Você tem sempre? Tem. Medita. Aí eu, muito ansioso, falei, eu meditar? Impossível. Imagina eu achava que era isso. A gente tem um estereótipo da meditação, que imagina eu parado, fazendo aí a gente pinta aquele estereótipo achando que é assim, esvaziando mente. Eu não dou conta de ficar pensando em nada. E o cara falou, não, mas não é isso. Meditação tem várias técnicas no mundo, centenas de técnicas. Essa que eu estou te indicando, que é a transcendental, não envolve esvaziar a mente, não envolve ficar em posição de lótus e tal. Busca, tenta. E eu olhei aquilo, cheguei em casa, eu comentei com minha esposa, e ela falou assim, por que não? Você tentou tanta coisa? Falei, então vamos lá. Aí fui, por coincidência, teve o curso 1 mês depois em Uberlândia, e eu fui fazer. Primeiro dia, vi aquele mundo de depoimentos na palestra das pessoas que estavam lá para assistir. Você veio de onde? Olha, eu sou médico, cardiologista. Eu vim porque saem muitas pesquisas científicas positivas desse método. Olha só. Eu falei, cara, médico aqui. E você? Eu vim porque o meu neurologista falou que tem muita coisa científica por trás desse método, que é muito... Falei, já começou com embasamento, né? Empresários, tudo. Então, aquele público que foge do estereótipo dos nossos preconceitos, né? Qual que é o nosso preconceito? Né? O bicho grilo vai estar lá, a galera da cachoeira, a turma da cachoeira, e eu, a turma da cachoeira, tal, não sei o quê. Não é assim, né? E aí foi quebrando esses preconceitos, e aí, segundo dia, passaram a técnica muito simples. Ali eu falei assim,
Caí no conto do vigário. Charlatanismo. Isso não vai funcionar. Terceiro dia eu já comecei a sentir relaxado. E aí eu perguntei para os colegas, falei assim, você está relaxado? Tô. E você também? Eu falei, colocaram alguma coisa na nossa água. É certeza, cético. E aí comecei a sentir imediatamente. E desidratou naquele dia? Não tomou água, é isso? Não. Trouxe de casa. Impressionante. Foi algo que me conquistou. Isso foi em 2015, a gente está gravando em 2024. Sim, 9 anos. quase 10 anos. Exatamente. De prática constante. De fato. Resolveu, você nunca mais teve enxaqueca? Não, né? É crônico. Uhum. Mas começou a espaçar, ficar 3 meses, chega a ficar 6 meses sem ter. E hoje eu tenho ainda as crises quando gatilhos, né? Muito tempo sem comer, sem dormir, e aí crônico vai vir. Só que mudou a intensidade. E aí os benefícios, a enxaqueca ficou isso aqui. Extrapolou, perto do né? que a meditação me trouxe. Hoje eu falo da meditação não para enxaqueca, para tudo que ela me trouxe. O controle da ansiedade, que, de novo, gente, deixei de ser ansioso? Não. Mas o jeito que eu lido com ela mudou. Ganhava o livro, a tendência era ser o livro, eu ler as primeiras páginas, esse aqui eu ler as primeiras. Guardar. Não conseguia concentrar, a questão do foco, né? Uhum. Depois, naturalmente, comecei a ficar aguçado. Hoje, constantemente, eu estou lendo algo. Criatividade, o tanto que muito, e esse benefício tinham me falado que ia mexer mesmo com a questão de criatividade. Só benefícios. Passei a entender que é uma técnica. Sim. A meditação não está ligado necessariamente a questões religiosas, espirituais. Porque a gente tem também o estigma que a gente pinta de associar. Não, é uma técnica. Técnica. Fez, deu certo. Não fez, não deu. Tem gente que eu já recomendei fazer o curso, foi lá e falou assim, não tive resultado. E você está meditando as 2 vezes por dia? Não, estou uma só. Falei, meu caro, é igual um remédio. Se o médico te falou assim, você toma essas 2 doses de 20 miligramas por dia, você tomar só uma, ou você vai ter um resultado meia bomba, né, meio resultado, ou nenhum. Sim. Porque você não está tomando a dose certa. É igual. Se praticar, vai dar certo. Meditação não está ligada assim, não deu certo, né? Ian, porque você não acreditou. Não deu certo porque você não estava apto. Não era para você, não. Não tem pré-requisito, é técnico, né? Não tem pré-requisito, é uma técnica. Fez, deu certo. Por isso que é talvez algo que eu consigo recomendar com mais facilidade. Porque ela não depende de, com fulano vai dar certo, com o outro não vai dar. Não, é técnica, praticou, então vai dar. E não implica em você estar fechado num lugar, exclusivamente você. Você pode estar interagindo no seu meio, né? Essa técnica, sim, essa de transcendental, né? MT, ela não depende de você estar silêncio. Você tem que fechar os olhos. Então, já aconteceu de eu estar com um colega indo gravar. Quanto tempo de trânsito? Meia hora? Não, durante 20 minutos, vou fechar meu olho aqui. Pode continuar ouvindo rádio, não tem problema não. E pratiquei. Olha que bacana. Tem alguma consideração? Muito legal. Não, só que assim, vamos ter que marcar outra vez. Com certeza. Muita coisa Gostamos legal. bastante. Eu já tenho contato com o Daniel há muito tempo, né? Sim. Fiz 2 comerciais com você. Pequenininho, né? Quando assim chegou como de São você Paulo. falou de se sentir bem, eu me senti muito bem, né? Eu fiz um dos comerciais que eu fiz foi bem longo. De forma alguma. Inclusive, se tiver oportunidade, eu estou à disposição. Bom saber já aí. Eu fiz de uma escola qual eu estudava desde de pequeno. E aí fizemos locação em um clube da cidade, em uma praça, na rua. E foi super leve, assim. Então, de fato, o que você falou aqui, você vive, você pratica. Então, sou prova viva de que é verdade tudo aquilo que você fala, né? Quero estar mais junto com você também para a gente trocar figurinhas, né? Vou te ajudar no seu livro que você comentou nos bastidores que quer publicar também. Conte comigo, com a Ana, com a Soul. Já estou contando, viu? A editora que fez, né? Pro Ian nesse momento, tamo junto. Eu fico feliz demais de escutar isso. Você falou algo no início que uma frase, falou assim, estamos na fase de falar de semear, como é que era? Sementes que você deixou por onde passou. E eu fico
tão feliz quando, sem querer, né? A gente faz isso por querer. Alguém vem falar alguma coisa, que eu quero até no final contar um dos casos. Já me aconteceu 3 vezes isso, mas pelo time, deixa eu contar um que é o mais recente. Uma moça numa gravação, no final do ano passado, eu fiz uma gravação com ela e estava no meio da figuração, tal, então tivemos muito pouco contato. Passou um outro comercial, ela veio de novo e ela falou assim, pô, deixa eu te interromper, eu queria trocar uma ideia com você. E aí eu falei, claro, tu não reconheci. E ela falou assim, há 10 anos eu estudava numa faculdade aqui, 10 anos atrás, mais de 10, né, porque eu parei de dar aula tem mais de 10 anos. E aí veio uma pessoa e eu estava cabisbaixo e tal, não sei o quê. E ele falou assim, você tem um tipo interessante, você já pensou em fazer algum comercial? E deu o telefone de uma moça para ela procurar. E aquilo me bateu num dia que eu estava muito ruim, eu estava numa relação ruim em casa, meu pai e tal. E aí levei para casa esse cartão e era você. Olha. E eu falei assim, e é tão interessante que eu não costumo abordar, tem gente que faz isso porque é produtor de elenco, tem funções para isso. Eu não costumo abordar. Mas, de fato, aliás, eu não me lembro de ter feito isso alguma outra vez, né? De falar assim, olha, procura aqui esse produtor de elenco. Mas alguma conexão aconteceu que eu senti que eu precisava chegar naquela pessoa e conversar com ela. E dei o cartão da produtora de elenco. Falei assim, ó, liga para essa moça aqui, você tem um tipo legal, um jeito legal, tudo, né? Que eu acho que você poderia, não sei se era expressiva ali né, em alguma coisa que ela estava fazendo com o material dela, tudo. E ela falou assim, alguém me notou e eu dou conta de fazer, minha autoestima era baixíssima. Olha. E olha que isso, eu arrepiei quando ela falando isso, que ela falou assim, e durante esses mais de 10 anos, o seu cartão ficou lá em casa. Era o que eu olhava todos os dias e falava assim, eu tenho algum lugar, eu consigo fazer algo. E eu só consegui romper esse ciclo que eu vivia, né, dentro de casa, tudo de estar abafada, há 1 ano, que foi quando eu peguei aquele cartão e liguei onde você me falou, depois de tantos anos. Olha. E entrei nessa agência de atores, que era a do cartão que você me deu, comecei a fazer o trabalho e aquilo Aí eu saí de casa, fui, né, viver a minha vida profissional, montei o apartamento, não sei o quê, estou super bem. Empoderou. Né? Me empoderou. Sem querer, nem eu consigo explicar o que aconteceu, mas aquilo me deixou num grau de felicidade. Com certeza. Entender que fui instrumento de algo que eu não acho que eu fiz a diferença. Não, eu fui instrumento de algo. Exatamente. Para tocar ali. Perfeito. E Naquele tirar momento, alguém, né? De um lugar. Era uma pessoa e um momento, quer dizer. Exatamente. Foi o canal, né? Aí isso acho que tem muito a ver com aquela frase que você falou, né? Demais. Que bonito. Demais. Lindo demais. E com certeza, onde o Daniel passa, ele deixa boa sementes. Nossa, gente, que isso. E é verdade. É uma luta eu constante. posso falar isso tranquilamente, que a gente também conviveu muitos anos, né, em academia. Sim. E eu sou prova viva disso aí. Que isso. Tem um fruto aqui, a própria garota que recebeu o cartão é um outro fruto que germinou, então. Sim. Tenho certeza que tem muitos outros frutos aí. Com certeza. Quero dar um agradecimento especial à Leitura, nossa apoiadora. Né, no começo do episódio demos a dica do Café com Deus Pai, mas no começo a gente comentou também que existem outros tipos de devocional mais compacto, de 31 dias, de 45 dias, de 50, de 90. E nós temos 2 dicas legais para fazer, do Joe Bever e da esposa dele, Lisa Bever. Né, o primeiro deles, do Joe Bever, é o devocional Coragem. O devocional Coragem são 50 devocionais para uma fé obstinada e forte. Ele é dividido em 5 partes e que tem como cerne da questão a coragem. Né, o primeiro deles, quando você precisa de coragem para enfrentar os medos, quando você precisa de coragem para superar, quando você precisa de coragem para enfrentar o desconhecido, quando você precisa de coragem para viver com uma fé ousada e, por fim, quando você precisa de coragem para conhecer e reverenciar a Deus completamente. Olha só que incrível, né? Muito eu legal. Já estou no dia 20, estou gostando bastante desse devocional, te indico fortemente também. É um bom presente também, quando você for na leitura, adquira esse.
tem um Café com Deus Pai, agora a Ana vai dar a dica dela também. O devocional que eu escolhi foi esse, da esposa, realmente daquele autor, né, que é o Forte. Aqui tem 90 devocionais, e o que ele traz é, de fato, aquela visão, né, que é histórica, né, que traz que a mulher, ela não pode ser forte, ela tem que ser submissa, ela tem que ser frágil, né, e, na verdade, a mulher mansa, que aí sim, a mulher tem esse papel, ela nasceu para ser mansa, né, apaziguar as situações, mas a mulher mansa, sim, ela pode ser forte. E eu acho que é isso que a gente tem que entender e processar, né? Mais do que uma leitura, é uma fonte de inspiração e de transformação. Então, o Dia das Mães está aí, né? Esse é um presente muito legal, indicado por nós e que tem na leitura. Aí é uma capa muito linda, né? Eu que sou designer gráfico também, olha o hot stamp dessa lindo, capa aí, é muito bonito. Boa dica, Ana tá gostando também. Já sei até para quem presentear. O professor falando, muito legal, muito interessante. É muito bom esses devocionais. É bem legal. E ano que vem vou lançar o meu também. Inclusive vou dar um spoiler para vocês. Vamos fazer reunião na semana que vem com um artista plástico aqui da cidade. Pra fazer ele faz grafite. Maravilhosa a ideia. Pra gente fazer uma capa, vai vir coisa muito Nós diferente. Nós tivemos uma ideia muito legal e vai ser bem disruptivo, né, Ian? Com certeza, como tudo que nós fazemos. Eu acho que leituras edificam, né? Sim, leituras fazem a gente olhar para questões que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de viver aquilo, né? Dentro do ecossistema que no dia a dia a gente vive, mas por meio da leitura a gente imerge, né, em alguns temas, algumas questões, e isso faz muita diferença. E quando é devocional, mais ainda, porque está embasado no maior de todos os livros, né? Muito obrigado também a OnLive, né, o Yup, o Fabrício, toda a equipe. Eles vão colocar um VTzinho no final também para você poder conhecer, para você conhecer o formato de Fastcast também. Eles são referências regional, então eu tenho certeza que eles vão poder estar junto com você nesse projeto, e um projeto disruptivo também. Né? Com certeza. Na parte superior da tela tem os QR Codes da Soul, tem um QR Code do Geração Valente. Você vai escanear, você vai cair no nosso Instagram, no nosso site, você vai poder conhecer as diversas soluções que nós temos, tanto para a criação de marcas, como para branding, como para treinamento de pessoas, empresas. Nós temos uma vasta entrega, nossa equipe é grande e com certeza nós podemos te ajudar bastante no seu objetivo. Sim, e se você está gostando das nossas edições do podcast, não deixe de curtir, ative o sininho, faça a sua inscrição e divulgue para mais pessoas. Se foi bom para você, com certeza você pode dar isso de presente para alguém também. É isso aí. Um obrigado também ao Gui, da DVG. Ele vai estar conosco no próximo episódio que a gente vai fazer com o Nando, o blogueiro da página Fashionando. Vamos falar sobre autocuidado, sobre marca pessoal. E ele me vestiu nesse episódio. Foi. E me vestirá no próximo também. Não, então, é muito legal. Né? Adoro ele. Nossa, ótimo profissional. É verdade. Boas dicas. Esse é um bate-papo incrível. Lá na DVG tem roupas da Blunt, da Diamond. Eles estão trabalhando agora com Lacoste, com Diesel. Enfim, muita coisa legal. Fica de olho no próximo episódio que a gente vai passar o Instagram, vai passar as redes sociais, vai passar o endereço para você poder conhecer um pouco mais. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Labanca, como as pessoas podem te conhecer? Pelas redes sociais? Sim, onde você tá eu tenho movimentado mais o Instagram, @Daniel_Labanca. E lá estou me policiando para constantemente estar colocando informações. É um bom lugar para a gente trocar ideias. Aí por lá a pessoa pode conhecer mais sobre a sanfona, o seu Vimeo também? Também, da sanfona, @Sanfona Filmes. O Vimeo também tem da Sanfona Filmes, para só buscar lá Sanfona Filmes. Tem o meu pessoal também. E são os nossos canais que a gente mais movimenta mesmo. Show de bola. Muito bom, né? Muito bom. Gostamos bastante. Tenho certeza que a gente podia ficar aqui muito mais tempo, né? Mas nós temos uma reunião agora também. Você também tem um compromisso. Até passamos um pouco do horário, pedimos desculpa por isso. Mas tranquilo. Eu agradeço bastante por ter disposto o seu tempo, de passar conhecimento. Tenho certeza que não só para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para nós também você deixou muitas sementes aqui. Né? Eu vou chegando, eu vou pegar meu caderno, anotar tudo aqui que você falou pra gente marcar o nosso café aí, tenho certeza que vai ser muito bom. E que venham muitos cafés. Para mim também foi
aprendizado, assim, nossa, já sai daqui cabeça a mil, né? Com tanta informação legal também. Coisa boa. E a vida é essa, né, gente? A gente trocar muita ideia, a gente se abrir para o conhecimento, para a gente se abrir para informações novas, se abrir para assumir que estava errado, né? Mudar de opinião, isso não é feio, isso é legal. Quantas e quantas opiniões eu não tenho hoje, muito diferente do que eu tinha, fruto disso aqui, né? Da troca de ideias e experiências. Né? É isso. É isso aí. Show muito de bola. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigado, Labanca. Obrigado por você que nos assistiu e nos ouviu. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais. Já pensou em ter um podcast sem precisar investir em equipamentos caros ou treinamento de equipe? Pois é exatamente isso que o FastCast te oferece. Você marca um horário, traz seus convidados e grava por quanto tempo você quiser. E o melhor de tudo, você tem o episódio pronto assim que acabar. Você pode conversar com o nosso time para fazer os cortes necessários, colocar legendas e animar falou. É muito mais rápido com a gente. A Live está pronta para transformar sua ideia em um podcast de sucesso. Nossa equipe experiente cuidará de todos os detalhes para garantir que seu conteúdo seja entregue com uma qualidade excepcional. Entre em contato agora mesmo com a OnLive e descubra como o primeiro FastCast de Uberlândia pode impulsionar a sua marca. Fala, disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!